Então vamos lá? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo que vai ter alguma polêmica, né? Porque eu vou falar como que eu ficaria rico do zero. E é importante lembrar que por mais que a gente tente aqui falar o que a gente faria, né, na condição que eu tô hoje, com o conhecimento que eu tô hoje, a gente tem que fazer algumas simplificações porque esse é um vídeo pro YouTube e eu não tenho a eternidade aqui, né, para poder mostrar para vocês na prática cada centavinho ou cada moeda. Então a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira é, muito provavelmente isso não é aplicável 100% à sua vida, até porque você tem o seu trabalho, tem que lidar com diversas coisas, você não tá do zero. Normalmente você não tá num momento ali onde você tem internet, comida e pode se dar o conforto de começar alguma coisa nova, né? Você tem que acordar às 6 horas da manhã, ir para o seu trabalho ali e voltar de noite. Então você tem menos tempo do que eu teria ali se eu tivesse do zero, que eu considerei aqui. E isso é importante porque algumas pessoas querem levar as coisas ao pé da letra. A gente tem que ser claro com tudo aqui. E outra coisa é que, lembrando que eu tenho algum conhecimento prévio e que vai ser extremamente necessário aqui para eu conseguir fazer o meu do zero, porque tem uma coisa que ninguém tira da gente, que é o conhecimento. Então, com o conhecimento que eu já coloquei na minha cabeça hoje, eu consigo fazer algumas coisas que a maioria das pessoas talvez não conseguiriam, porque não tem, né, esse conhecimento prévio que eu já adquiri nesses anos como diretor de empresas e fundando os meus negócios também, que são algumas coisas que me facilitam muito a jornada aqui de construção. E assim, o que eu faria? Primeiro passo, né, se eu fosse começar hoje do zero? Eu nasceria filho do Jeff Bezos aí, pronto, acabou o vídeo, né? Já fica rico do zero, brincadeira. Não dá para fazer isso, né? Nem todo mundo vai ter o privilégio aí de nascer filho de um milionário para já ficar rico. Mas é comum que a gente encontre histórias nos dias de hoje aí de pessoas que ganharam uma grande fortuna e elas acabaram perdendo essa fortuna inteira. Então, alguns milionários ali que ganharam dinheiro com Mega Sena, ou alguns músicos que ganharam bastante dinheiro, atores, né? A questão é que essas pessoas não sabiam lidar com dinheiro, elas sabiam ganhar dinheiro ou ganharam uma grande quantia de dinheiro muito rápido e acabaram perdendo porque não sabiam lidar com dinheiro. E de outro lado, a gente tem as pessoas que construíram a própria fortuna, né? Então, pessoas que nasceram sem dinheiro ali e aos poucos foram se acostumando a ganhar quantidades maiores de dinheiro e elas foram aprendendo ali a manter essa fortuna. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que ganham dinheiro de uma vez e ficam pobres e pessoas que já são ricas, né? E que ficam pobres e ficam ricas novamente. Elas ficam pobres por alguma razão, já teve alguns casos famosos na história de divórcios, né? Que levaram a fortuna inteira de um cara, ou uma empresa que quebrou, estava num setor que não deveria, quebrou, e esse mesmo empresário fundou outra empresa logo depois, ou alguma falência que aconteceu por diversas situações, e essas pessoas parece que elas têm um DNA ali, né, uma espécie de DNA que produz riqueza novamente. E não é bem o DNA, o que acontece é que num caminho para a jornada de construção de patrimônio, você vai descobrindo diversas formas de lidar com certas quantidades de dinheiro, ou diversas formas de ganhar algumas quantidades de dinheiro. Então, hoje, né, no meu domínio, por exemplo, eu já sei ganhar alguns milhares de reais por mês, porque eu tive que fazer isso lá no começo. Eu sei até o que eu poderia fazer para ganhar milhares de reais ali. Eu sei o que eu poderia fazer para ganhar centenas de milhares de reais por mês, até um conhecimento específico, e eu sei como que eu poderia fazer uma empresa que fatura milhões. Eu ainda não sei fazer centenas de milhões, espero que um dia eu tenha esse conhecimento, mas eu não seria capaz, né, de chegar a centenas de milhões por ano ali, porque eu não cheguei ainda. Então eu não sei a receita ideal para se chegar lá, eu não sei um atalho ou alguma coisa que eu poderia pegar e também nunca cheguei no bilhão, portanto não tem nenhuma experiência com isso, mas da experiência que eu tenho, eu conseguiria ficar rico de novo nos níveis que eu estou agora, ou nos níveis que a maioria das pessoas gostariam de ficar, né? De ter um bom patrimônio investido ali, que seja capaz de gerar renda passiva e que você tenha uma grande entrada de dinheiro que seja suficiente para comprar a maioria das coisas que as pessoas querem aí no dia a dia. Então, esse tipo de dinheiro eu consigo ganhar. Então, nesse vídeo aqui, eu vou utilizar o meu conhecimento e sempre que a gente mostra como que a gente faria, pode ser que alguma dessas coisas aqui, não o vídeo inteiro, você não vai conseguir um manual, uma receita de bolo, porque algum dos conhecimentos vai te faltar, e aí eu recomendo que se faltou algum deles e você quer botar em prática alguma dessas coisas, você compre cursos, estude, porque não tem outra forma de você aprender mais rápido, né? Aprender na raça ali demora muito mais tempo e aí acaba que você não conseguiria executar isso aqui. Eu normalmente prefiro pagar por o conhecimento que eu realmente quero, né, adquirir, porque é a forma mais rápida da gente chegar lá, né? A forma de comprar tempo. Então, eu vou utilizar aqui alguns conhecimentos que fazem parte da minha jornada e espero que para você
seja útil, que você possa pegar algum ponto desse aqui. Se uma coisa que te acender uma fagulha, insiste nela, porque pode ser que faça sentido. Então, a primeira coisa, imagina que eu não tenho dinheiro nenhum, aconteceu uma catástrofe aí, perdi minhas empresas, perdi tudo que eu possuía aqui, né, de alguma forma para me reconstruir, eu teria que encontrar algum lugar para dormir, né, e comer inicialmente aí, pra gente ser minimamente honesto quanto ao do zero no título, eu teria que pedir favor para alguém, não tem outro jeito, né? Nesse ponto eu conheço algumas pessoas que gostam muito de mim, imagino que ainda que eu não tivesse dinheiro, porque já me conheceram quando eu não tinha dinheiro, eu acho que eu ia para casa do meu tio ali, ou seria um lugar onde eu ficaria um tempo ali, pedir um sofá emprestado, né? Porque lá tem computador, tem internet, e eles iam me alimentar ali, então isso me ajudaria aí nesse começo, porque sem isso, infelizmente, não é possível, né? A gente tem que lembrar que isso já não é do zero, porque quem tem um lugar para ir, né, uma cama para dormir e tal, já não tá do zero, eu não começaria do zero, porque a condição onde eu nasci, o país onde eu nasci, etc., me permite começar do mais um, talvez, né? Pelo menos do mais um ali daria para começar, então eu teria uma cama ali, comida e internet. Então, com essa internet, com essa comida, a primeira coisa que eu faria seria criar lojas por dinheiro, lojas virtuais. O que acontece hoje, né? Isso aqui é voltando para as minhas origens ali. Eu comecei a minha vida criando sites e tal, então isso aqui seria um pouco de voltar alguns passos atrás, porque eu sei como fazer isso e eu sei que isso dá bastante dinheiro, principalmente hoje dá mais dinheiro ainda e é mais fácil de fazer do que na época que eu fazia. O que acontece é que hoje tem diversos perfis no Instagram aí querendo começar a vender online. Esses perfis ali acabam tendo uma estrutura onde o cara escreve por mensagem os preços, posta uma imagem e ele tenta convencer as pessoas a comprar ali pelo Instagram. O que esse cara precisa é de uma loja, né, um site ali, só que ele acha que isso custa milhões de reais, milhares de reais ali. O cara tem uma coisa que ele não sabe, né, como fazer aquilo ali, e hoje em dia tem muita gente que pode vender essa expertise. Fala assim, Raul, mas fazer uma loja é uma coisa muito complicada. É exatamente por isso que essa primeira ideia aqui daria dinheiro. Não é nada complicado. Hoje em dia você cria uma loja basicamente como se cria um Facebook. Na minha época a gente tinha que instalar alguns plugins, tinha que instalar ali uma versão do WordPress, alguma coisa, mas hoje em dia é muito mais fácil. Você tem aí sistemas como Loja Integrada, o Nuvem Shop, o Shopify, onde você tem ali que ter a logo do seu cliente ali, né? Se você for fazer para as outras pessoas, vai colocar um menu ali, vai decidir algumas coisas, criar algumas pagininhas ali e você consegue cobrar um preço interessante por essa personalização, né? Se você não tiver nenhum designer, nem equipe de programadores e tal, que é o que eu imagino que seria o seu caso, se você fosse começar, e seria o meu também, porque eu não ia ter como pagar essas pessoas de início ali, você pode cobrar aí uns 3 mil reais por loja dessa, e se você quiser criar uma renda mais recorrente ali, você poderia cobrar uns 199 reais ali por mês para manutenção, adicionar novos produtos e tal. É uma coisa muito simples de fazer, uma pessoa normal aí, eu fiz um teste aqui hoje de manhã, você consegue colocar uma loja dessa no ar com um pouco menos de uma hora, assim. Então, resumindo, né, você teria uma facilidade de produzir isso aqui, só que você teria uma dificuldade ali em abordar cada um desses donos de loja para você convencer essa pessoa a assinar com você. Eu já fiz isso há muito tempo, eu já fui representante de vendas meu mesmo, né? Eu conseguia ir ali diversas empresas, assinava contratos até bem maiores do que 3 mil reais, então imaginei aqui que eu conseguiria fazer isso com certa tranquilidade hoje, assim, acho que não seria difícil para mim bater nas lojas ali e conseguir, eu sou bom de conversa, bom de diálogo, né? Eu tenho muita técnica de venda, então eu conseguiria vender essas lojinhas ali, que me ajudaria a conseguir esse primeiro dinheiro ali, imaginando que eu conseguisse vender aí depois de algum tempo, né? Fazendo essa estrutura, eu conseguiria desenvolver eu mesmo 3 a 4 dessas sem muito esforço, ainda teria um tempo da manhã para prospectar. Eu não vou colocar aqui que eu conseguiria fazer 3 a 4 lojas por dia, porque eu não teria clientes para esse volume, né? Mas imaginando ali 10 lojas por mês, não seria impossível, né? Um cliente a cada 2 dias ali, eu conseguindo na prospecção direta, marcando algumas reuniões por dia, umas por Skype, outras presencialmente, indo nas lojas, visitando ali, daria para conseguir. Quando eu vendia site, eu conseguia um número até bem maior que esse ali, sozinho, tá? Eu conseguia fazer mais vendas que isso, porque muitas das vendas eu também fazia pela internet. Coloquei ali alguns impulsionamentos em Google ADS e tal, mas isso seria já mais complicado. Imaginando que eu vou só abordar algumas pessoas que já têm lojas no Instagram e que estão sem lojas online, que é um número expressivo de pessoas ali, eu conseguiria aí vender, vamos por 10 lojas por mês. Então a gente colocaria aí um faturamento de 30 mil já, a gente já começa a ter um faturamento muito expressivo, né? Claro que boa parte disso não é lucro, porque nesse momento, né, para faturar 30 mil, a gente já tem que ter uma preocupação, nota fiscal, aquela coisa, uma empresa, registrar um CNPJ, mas a gente já
voltaria, né, a ter uma fonte de renda ali bem interessante para a maioria das pessoas. Você já coloca num faturamento desse, já dá para você contratar aí o quê? Um web designer mesmo, né? Hoje em dia um designer só, não fala mais do web designer, pode colocar um designer aí interessante, porque você poderia oferecer serviços auxiliares ali, uma logo, a formação de outras coisas, e também, né, com esse valor a mais que você vai cobrar aí, você poderia também ter um programador para preparar ali para algumas lojas que são um pouquinho maiores ou querem uma estrutura maior, e quem sabe se você fosse uma boa empresa dessa, você conseguiria pegar aí a certificação de agência, né, lá da Nuvem Shop ou da Loja Integrada. Eles têm alguns parceiros que são tão bons ali que eles indicam para quem quer criar uma loja e não quer ter esse trabalho de fazer essas coisas. E aí já vai para uns valores bem maiores, porque quando você tem design e tudo, você pode cobrar até 15 mil ali. O meu objetivo nesse negócio aqui não seria realmente crescer ele, desenvolver ele, montar uma empresa disso. Eu já tive uma empresa disso, não quero mais, achava bem trabalhoso para a quantidade de dinheiro que dava, mas eu sei que com isso aqui eu volto ali para aquele patamar, né, de pelo menos ter uma empresa que fatura algumas centenas de milhares de reais por ano, né, não é aquela maravilha ainda, mas eu já tive empresas assim e, pô, funcionou, já era bem melhor do que a maioria das pessoas conseguem fazer hoje, e é uma coisa que eu conseguiria fazer e que não tem uma barreira de entrada tão grande, né, não é um negócio que eu acredite para a vida, para escalar e tal, porque a gente já tem esses negócios fazendo isso, mas por um curto período de tempo ali, seria uma coisa que daria para eu fazer, para eu ganhar algum dinheiro. Em paralelo a isso, né, enquanto eu estou cuidando aí dessas lojas, enquanto eu estou fazendo essas coisas, seria muito importante também eu criar sites. Até hoje, eu não sei se vocês sabem, né, mas boa parte da minha receita ainda, da minha fonte de renda ali, dos meus custos mensais, né, porque eu não tiro dinheiro do Investidor Sardinha sempre, não tiro dinheiro das minhas outras empresas sempre. Eu tenho uma empresinha ali que eu considero uma vaca leiteira, como fossem meus dividendos aí da vida empresarial, né? A primeira empresa que eu fundei, que está ativa ainda, é uma empresa de sites, e ela é uma empresa de SEO ali, então você tem diversos sites ali, e quando você busca alguma coisa no Google, você clica ali para ler um artigo e eu ganho alguns centavinhos dos banners que estão ali do lado, só que com alguns milhões de acessos, isso se torna uma receita muito interessante. Então, enquanto eu estava fazendo essa coisa aí, eu ia ter que me dedicar uma parte do meu dia ali, né, pelo menos um pouquinho, para escrever 2 artigos, assim, quando eu comecei era assim, né, escrever 2 artigos ali por dia para ir montando, né, esse sitezinho ali, que lá na frente vai virar uma fonte de renda para mim, porque eu não gostaria de viver sem essa fontezinha de renda, então eu ia fazer questão de ter os sites aí preparados, né, a gente chama esse trabalho aí de SEO, né, que é uma forma de otimizar as páginas para receber acesso do Google. Isso é uma coisa que eu voltaria a fazer com toda certeza, então enquanto eu estou fazendo as lojas ali, eu também ia pensando nisso, que é um plano de mais longo prazo. Não é um dinheiro gigante, você não vai ficar milionário fazendo isso, né, mas se você trabalhar muito bem ali esses sites e tudo, em um ano aí, né, você consegue gerar, eu consigo, pelo menos, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, em um ano aí eu consigo gerar um site que rende em média $1.000 por mês, né, se eu me dedicar bastante ali com esses 2 artigos todos os dias, muito bem construídos, uma pesquisa de palavras-chave bem desenhada ali, eu consigo fazer esse rendimento aí de uns $1.000, isso sem usar produto digital nem nada, só nos bannerzinhos ali, ou seja, já daria aí no dinheiro de hoje mais uns 5 mil ali. E por que essa receita? Porque essa receita ali, se eu tivesse algum estresse dos sites, não conseguisse vender as lojas, alguma coisa que acontecesse, eu sei que essa receita ali, ela tá mais garantidinha para eu não voltar para a estaca zero de novo, né? É muito importante a gente construir diferentes fontes de receita, né? Eu jamais ficaria com uma só, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis ali. Hoje em dia, se eu perder 2, 3, 4 empresas, eu ainda teria um padrão de vida muito bom, porque eu ainda tenho essa empresa que rende um valor legal, e aí tem outro negocinho ali que eu faço, tem uma lojinha aqui, lá, então tem umas coisinhas ali que a gente consegue ir mantendo, que não dá aquele dinheirão, que não vai me deixar milionário, não é o meu sonho de vida, mas é aquilo que sustenta a base aqui. Eu penso muito assim, não sei você, eu sou um cara muito seguro, muito precavido, não quero ter riscos na minha vida, né? Riscos desnecessários ali, então eu corro risco dentro de uma ideia assim. Então agora, né, depois de fazer essas 2 coisas aí, eu estou devidamente capitalizado, né? Então eu posso ir para o meu terceira coisa aqui para a gente conseguir ir completando. Olha só que a gente já saiu para lugares bem interessantes, aí já estamos com uma fonte de receita muito mais legal do que estaríamos há algum tempo atrás, muito mais legal do que a maioria das pessoas no Brasil já estariam, né? É o conhecimento, o efeito do conhecimento, ele produz juros compostos interessantes ali. Então agora já capitalizado, eu voltaria
a comprar aqui minha câmerazinha Sony, meu microfonezinho aqui, minha Sony Alpha 6500 aqui, gastaria um dinheiro nisso e novamente, né, aproveitando o mesmo conhecimento que eu tenho, que é esse conhecimento de SEO ali, criaria de novo o meu canal no YouTube aqui, eu não ia ficar sem isso aqui, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida e é bem rentável também, né? A gente pode aqui, tem produtos, tem consultorias, hoje em dia tem a plataforma de investimentos, vai desovando ali em diversas, vai se espalhando, se ramificando em diversas fontes de renda que hoje o investidor sardinha tem, acabei me tornando sócio de algumas empresas por conta do canal, então assim, são coisas que me trouxeram, o canal me trouxe boas oportunidades de negócio, eu não ficaria sem fazer isso aqui, tive o prazer de conhecer diversos de vocês também, que, cara, é uma vitrine, né? Então eu não ficaria sem, começaria ali de novo, pesquisando SEO, encontraria um bom nicho, talvez, não precisa ser finanças, né? Mas começaria um canal no YouTube, gravaria um vídeo todos os dias, que foi assim que eu consegui chegar até aqui, nunca falhei, né? Um videozinho todos os dias ali para trazer aqui para vocês e, cara, com isso a gente consegue ali tanto uma nova fonte de renda, quanto consegue também cobrir diversos custos da vida ali, porque logo nos primeiros meses, como eu tenho essa veia muito comercial, né? Isso aí é um talento mesmo ali, adquirido, estudei para isso, mas consegui, logo nos primeiros meses do canal, com 2 meses, eu fui numa empresa, propus para eles, mandei uma mensagem, propus para eles e fiz um contrato ali, meu primeiro contrato de publicidade, com um canal pequenininho, eu já fazia mais de 5 mil só de publicidade ali, sem AdSense, sem nada, porque nem tinha AdSense no canal ainda, e eu já tinha patrocinador, né? Isso é uma habilidade mesmo ali de fechar negócio que eu precisaria, essa não ia sair da minha cabeça, mesmo que eu começasse do zero de novo, eu ainda tenho uma boa habilidade de comunicação, esse bom poder de guiar uma conversa e tal, e eu sou muito bom de fechar negócio, então eu consigo conversar com a pessoa e levar ela a assinar um contrato, porque as pessoas gostam de assinar contratos comigo, porque sabem que eu realmente entrego, eu sou uma pessoa comprometida, então isso aí eu ia ter ainda, né? Então aproveitar, fazer o canal aqui do YouTube e voltar com ele, isso vai me dar muito mais dinheiro lá na frente, né? Se a gente for pensar para ficar rico. E a quarta coisa aqui, que eu não abriria mão de ter, né? Principalmente hoje, é uma loja. Ainda hoje tenho duas lojas online e eu não deixaria de ter, né? Agora, jamais capitalizado, porque realmente para abrir uma loja e conseguir um bom lucro, tá? Não entenda errado, dá para você começar uma loja com R$1.000, mas para conseguir um bom lucro e para ter uma chance de crescer ela a um nível de faturamento interessante, é necessário você ter ali algum dinheiro, tá? Então esse daqui é o último ponto do meu plano, exatamente por isso. Talvez eu começasse com uma lojinha também, mas demora muito mais tempo, entendeu? Porque a capitalização de uma loja online demora muito tempo. Então, depois de ter conhecido aí o mercado de produtos eróticos aí, que é o mercado que eu empreendo lá pela Vibrio, né? Não sei se vocês conhecem, eu tenho um sex shop agora, o e-commerce, eu ia fazer de novo a mesma coisa, não deixaria de ter ela também. Então, uma coisa aí que para fechar com chave de ouro, né? Quando eu tivesse algum dinheiro para investir, ia comprar ali um bom estoque para a Vibrio, demora, não é um custo muito alto, mas ia comprar um bom estoque aí, ia fundar a concorrência da Vibrio, né? Porque só eu teria perdido tudo, a Vibrio ainda existiria. Então, ia criar aí a concorrência da Vibrio, ia gastar aí, depois de juntar bastante dinheiro, talvez esperar 1 ano ou 2, né? Para me balancear ali, me tranquilizar, ia comprar aí uns 60 mil de estoque, né? E gastar uma parte do dinheiro na estruturação do site, já sei fazer lojas, né? Sou o cara que faço lojas ali, eu mesmo fiz a boa parte da construção ali da Vibrio e tal. Então, ia fazer novamente uma loja, ia para vender os produtos, ia contratar influenciadoras, né? Não teria parceria aí com a Malu, como eu tenho, né? Que é uma grande divulgadora, uma grande marqueteira aí, não teria parceria com ela, como ela é uma sócia da Vibrio, não teria. Então, ia ter que comprar publicidade aí em diversos lugares e, cara, hoje em dia você tem diversos aplicativos aí onde você consegue entrar em contato com uma influenciadora que cobra R$500 a R$1.500, influenciadoras pequenininhas, e utilizar ali alguns sistemas para medir a conversão delas, ver se está sendo bom investir naquelas que valeram mais a pena, e com essa estrutura toda, provavelmente, né, depois de algum tempo já estaria fazendo aí alguns milhões de reais por ano, tá? Uma estrutura bem grande, é uma estrutura que eu tenho o costume de gerenciar, hoje em dia eu gerencio até mais empresas do que isso, voltaria aí, então, a ter um bom dinheiro, né? E é interessante que você pode falar assim, Raul, mas nessa explicação sua, você simplificou muito algumas coisas, mas é porque, cara, para mim é relativamente simples mesmo. Eu coloquei a Vibrio no ar em 2, 3 meses, não é uma coisa que deu muito trabalho, eu coloco um site no ar em 5 minutos, eu não tenho dificuldade com isso, consigo clientes também muito fácil para vender as lojas, porque isso tem a ver com a forma como eu cuido da minha vida, né? Com a forma como eu trabalhei ali ao longo desses anos. Alguma dessas coisas aqui, algumas dessas ideias pode te dar um insight para você fazer, e você pode precisar de um pouco mais de estudo do que eu, porque você nunca fez isso na prática. Se eu fosse começar do zero agora, eu ainda começaria com o meu cérebro aqui, então seria uma coisa interessante, né? Muita gente fala, quando vai fazer esse
esse vídeo aqui do mercado de finanças, falar, fazer um produto, marketing digital e tal, mas não seria exatamente o que eu faria não, porque como eu vim muito mais como diretor executivo, né, eu tenho uma carreira muito mais de executivo do que de comunicador. Eu não confio tanto no meu taco como comunicador quanto eu confio no meu taco como empresário, não consigo, né? Eu tenho mais habilidade aqui em tocar negócios ainda do que em falar. Aqui eu não sei exatamente, né, quando que eu ia conseguir reverter no dinheiro que eu preciso para poder voltar realmente a ficar rico. Se fosse do zero, eu não ia começar com um canal, demora demais para poder chegar no ponto que eu quero. Isso aqui eu acho que é uma maneira mais rápida aqui de aproveitar muito bem o tráfego orgânico, a qualidade que eu tenho. Então, basicamente o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Eu respondi com o máximo de sinceridade, né? Até contando detalhes aqui sobre as minhas operações e sobre o que eu faço. Eu não quis fazer aquele videozinho que as pessoas simplesmente fazem sabe, fiz aqui e sei lá o que, né? E falou qualquer coisa. Eu fiz aqui o que eu faria mesmo. Na prática seria isso. E aí, se você quiser, você pode entrar aqui no meu canal do Telegram, né? Que é de graça, que isso é uma coisa que eu faria de todas as maneiras. Depois de nascer filho do Jeff Bezos, essa é a melhor decisão que você pode tomar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.